Graça e paz, amados. Iniciamos mais uma transmissão e com grande alegria no coração de poder chegar até cada um de vocês em seus lares e poder compartilhar da palavra do nosso Deus. Quero lembrar aos queridos que é muito importante que cada um de vocês mantenha-se em casa. É importante esse momento. Faça isso para o seu bem-estar e para o bem-estar da população ao seu redor. Não há nada de errado em adorarmos a Deus em casa. É importante fazer isso nesses momentos e, ao mesmo tempo, nós precisamos criar laços fortes dentro do nosso lar que venham a prover para cada um de nós os recursos e as ações necessárias para que a gente possa viver esses dias, que, como eu sempre tenho dito, esses dias serão breves, eles chegarão ao seu fim. Nós precisamos cumprir as ordens das autoridades constituídas por Deus e dessa forma nós vamos conseguir vencer isso. Aproveite para arrumar alguma coisa que há muito tempo você planejou e até mesmo esqueceu. Aproveite para compartilhar com a sua família coisas boas, leituras, orações, louvores, jogos, enfim. É um momento bom de estar em casa, juntos, dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor em todo o tempo todo. Esse é o desejo do nosso coração, é o desejo da Igreja Presbiteriana Central de Unai a todos que assistem às nossas transmissões. Desejamos que o bondoso Deus continue a dar graça e paz aos seus corações. Esse é o nosso desejo e é um desejo sincero. Nós vamos iniciar então a nossa meditação desse dia e o faremos a partir da exposição do texto que se encontra no Evangelho de Marcos, o capítulo de número 4. Eu estarei lendo o verso 1. Depois estarei lendo os versos de números 35 a 41, que são os versos no qual nós estaremos embasando a nossa reflexão. Vamos ao texto bíblico. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e ao mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela leitura da Tua palavra e rogamos que o Teu Santo Espírito venha iluminar as nossas mentes e os nossos corações, nos dando entendimento das lições que o Senhor tem para cada um de nós. Que a Tua palavra, que é viva, que a Tua palavra venha edificar as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Voltando os nossos olhos ao texto, percebemos que Marcos, em sua exposição de forma dinâmica, mostra Jesus ensinando a multidão. E como a multidão se avolumava cada vez mais, Jesus então vai utilizar do recurso de um barco em que os seus discípulos vão providenciar. E ele utiliza esse barco exatamente para que possa alcançar toda a multidão. Após a exposição,
Jesus então se dirige aos seus discípulos e a estes revela o desejo de passar para outra margem. E assim o faz. E o texto descreve toda a ação que se desprende exatamente desse momento, no qual o desejo de Jesus é passar para outra margem. Nós vamos de uma maneira ampla apresentar versículo a versículo aqui, de uma maneira bem rápida, os acontecimentos. Veja, o versículo de número 1, no qual nós mencionamos, no capítulo 4, mostra a situação em que Jesus se encontrava, quando há um grande número de pessoas a ouvi-lo. Lembramos que essas pessoas vêm de diversas regiões da Palestina para ouvir a Jesus. Depois nós vamos encontrar no verso de número 35, Jesus então comunicando aos seus discípulos o desejo de passar a outra margem. Já no verso de número 37, Jesus se despede da multidão e segue em frente. Porém, alguns daqueles que estavam ali também vão fazer da mesma forma, vão entrar em barcos e seguir a Jesus. Jesus então, logo após o deslocamento, adormece no barco, cansado de uma longa jornada. Nós encontramos aqui a natureza humana de Jesus, reclamando o cansaço, e então vemos Jesus descansando. No verso de número 39, nós vamos encontrar os discípulos desesperados, procurando, ou melhor dizendo, no verso de número 38, Jesus dorme, no verso 38b, os discípulos estão apavorados tentando acordar Jesus. Já no verso de número 39, ao despertar-se, Jesus se levanta e acalma o vento e o mar. No verso de número 40, há uma indagação de Jesus aos seus discípulos, quando ele diz: por que vocês são tão medrosos? Né? Como é que vocês ainda não têm fé? Né? Isso está no verso 40. E a gente percebe que essas perguntas são interessantes. Jesus vai dirigir-se aos seus discípulos que estiveram com ele em vários momentos e viram vários milagres. No verso de número 41, nós vamos encontrar uma combinação de duas perguntas dos discípulos, antes e depois exatamente da tempestade. A primeira dessas perguntas está no verso 38b, quando então eles dizem: não te importa que pereçamos? A segunda pergunta, essa sim, está no verso de número 41. Quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Então nós vemos dois momentos na vida dos discípulos, num contexto chamado Mar da Galileia. O que é o Mar da Galileia? O Mar da Galileia é um grande lago de água doce, cuja uma série de ações geográficas, configurações geográficas, proporcionam tempestades que são repentinas. Então, qualquer um naquela época ou nos dias de hoje que for atravessar o Mar da Galileia sabe muito bem que a qualquer momento, por conta das configurações geográficas, pode vir a experimentar uma tempestade. No entanto, algumas coisas no texto revelam, e o evangelista Marcos vai destacar isso, revelam que essa tempestade ela foi um pouco além daquilo que é normal no dia a dia do Mar da Galileia. Assim como nas nossas vidas, Nós sabemos que existem os problemas, sabemos que a qualquer momento podemos enfrentá-los, no entanto, há problemas que chegam num momento em que nós não estamos preparados. E isso é um problema sério, porque nós precisamos refletir sobre a maneira como devemos viver. Escolhemos falar hoje, à luz desse texto que nós lemos e que comentamos de uma maneira geral, para responder a seguinte pergunta: como podemos permanecer confiantes em meio à tempestade? Então é uma pergunta que nos leva a considerar
algumas questões importantes à luz de tudo que nós vimos. Mas vamos voltar os nossos olhos para a maneira como o evangelista Marcos descreve tudo isso que está acontecendo. Ele vai utilizar aqui uma palavra grega chamada mega, grande. Então veja, no verso de número 37, ele fala de uma grande tempestade, usando a palavra mega. No verso 39, ele fala de uma grande calma. E no verso 41, ele fala de um grande temor. Porque ao longo dessas ações, nós vamos ver a história de um Deus que é grandioso e que age no meio de tudo e de todos de maneira extraordinária e maravilhosa por intermédio do seu Filho amado Jesus, o Verbo vivo, que aqui revela a sua natureza humana e divina. A natureza humana de Jesus dorme, a natureza divina de Jesus repreende a criação e repreende a criatura, quando então acalma o vento e o mar e acalma também o coração dos seus discípulos. Então vamos olhar algumas implicações interessantes dentro de toda essa situação que acabamos de falar, né? Estamos vivendo alguns momentos assim que podemos dizer assim, é uma tempestade. Nós estamos vivendo um problema relacionado a uma pandemia e isso tem causado transtornos, tem causado desconforto de muitos, mas também tem proporcionado momentos maravilhosos. Nós temos visto a igreja, e quando eu falo a igreja, estou falando com I maiúsculo, a igreja do Senhor. Em todos os lugares do mundo, o povo de Deus está reaprendendo a importância da oração. Joelhos se dobram dia, noite, madrugada fora. As pessoas jejuam. Um verdadeiro avivamento espiritual tem ocorrido. Se nós estamos procurando um propósito para tudo isso, esperamos que esse propósito seja um propósito verdadeiro. Esperamos que isso perdure. Ao finalizar essa situação, a igreja continue orando. A igreja continue agindo como tem agido nos últimos tempos. A comunhão tem crescido de forma maravilhosa. Até porque podemos fazer aqui uma ligação entre o sofrimento e a angústia que os discípulos enfrentaram no barco com Jesus. O temor deles não era um temor solitário. Outros barcos estavam ao redor. Jesus, quando se levantou e repreendeu o vento e o mar, o fez para beneficiar não só aqueles que estavam ali, mas todos que estavam ao redor foram impactados pela ação de Jesus. Veja, queridos irmãos, o cuidado de Deus em Cristo Jesus em nossas vidas reflete a sua graça e o seu amor na vida de outros que estão ao nosso redor também. Por isso nós precisamos observar com muita atenção como estamos nos comportando nesse momento. E aí vai as nossas considerações que julgo ser de muita importância para os dias atuais. Na tempestade, tanto os discípulos como a nossa, nós precisamos observar alguns aspectos importantes. Primeiro deles, devemos desfrutar da paz em meio à dor. Mas não é qualquer paz, é uma grande paz que acalma. É uma grande paz que gera serenidade e tranquilidade no nosso coração, que só o nosso Deus em Cristo Jesus pode proporcionar. Segundo, precisamos também desfrutar da segurança que somente o Senhor Jesus pode nos conceder. E não é qualquer segurança, é uma grande segurança que experimentamos quando o vento e o mar cessam e a pergunta vem: quem é esse? Gera segurança, o espanto, porém a certeza de que existe alguém
que é tão extraordinário que pode acalmar e pode prover aqueles que estão debaixo das suas mãos segurança. Terceiro, nós também desfrutamos nele de um grande amor que é o amor de Deus. Tudo isso para dizer o seguinte: o nosso Deus não dorme. O salmista já dizia isso: não dormita nem dorme o guarda de Israel. O nosso Deus não nos desampara. Jesus não desamparou os seus discípulos. Ele está cumprindo um propósito estabelecido por Deus, e as dores, e as tentações, e as provações, e as dificuldades vão cortar o caminho, mas não vão impedir que Jesus chegue até o seu objetivo. E quando ele levanta, ele não só cala o vento e as ondas do mar, mas também cala no coração dos discípulos a ausência de fé, a incredulidade que assaltou os seus corações no momento de crise, no momento de dificuldade. Eram homens experimentados no mar como somos experimentados na vida cristã. Desfrutamos de uma certeza muito maior. Sabemos o final da história porque temos a palavra de Deus, a revelação na palavra de Deus, que revela nesse sentido que aquele que é fiel até a morte ganhará a coroa da vida. Por isso é importante nos momentos em que enfrentamos dificuldades como estamos enfrentando, manter-nos firmes e podemos responder positivamente. É possível sim nos manter firmes, nos manter confiantes em meio às tempestades ou em meio à tempestade. Por quê? Porque o nosso Deus em Cristo Jesus cuida de cada um de nós. Não entristeça o seu coração. É hora de erguer os olhos, voltar-se para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus, e desfrutar nele dessas benesses descritas nas Escrituras e aprender a ter esperança e contagiar aqueles que estão ao nosso redor, levando-os a entenderem que o nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro e que mesmo que enfrentemos dificuldade, Ele está conosco. Jesus ensinou didaticamente aos seus discípulos: não importa qual seja o problema, não importa qual seja a situação, Ele está presente. E isso fica tão claro que quando nós observamos Mateus 28, 20, o próprio Jesus relembra isso dizendo aos seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perceba, o nosso Senhor não nos abandona no meio da tempestade. Nós é que achamos, nós é que começamos com a nossa ansiedade a dar asas à incredulidade. Ele mantém-se firme e a todo tempo e o tempo todo cuida de cada um de nós. E então, quando ele se levanta, ele não só acalma a tempestade externa, mas a tempestade interna. Esse é o Senhor a quem servimos. Somos igrejas do Deus vivo e verdadeiro. Somos igreja, corpo de Cristo. Por isso, é muito importante, nesses momentos, dizer assim: sim, Ele está conosco em toda essa situação. E Ele acalma o nosso coração. Ele acalmará tudo isso e seguiremos em frente, rumo ao propósito maior do nosso Deus. Se a tempestade é grande, se o temor é grande, o nosso Deus é grandíssimo, grandioso Deus. Não é assim que a gente canta? Grandioso és tu, grandioso és tu. Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão. Reflita sobre isso. Replique isso àqueles que estão ao seu redor.
o Senhor está conosco em todo o tempo todo. Vamos orar? Deus, com alegria nós lemos esse texto e podemos desfrutar da segurança, podemos desfrutar da paz, podemos desfrutar do amor que emana do trono da Tua graça. Fortaleça-nos em Cristo Jesus cada vez mais, para que possamos testemunhar interna e externamente a Tua graça, o Teu amor e o Teu poder. Abençoe a todos, onde quer que estejam. Renove as suas forças e esperanças para continuarem Te servindo, para continuarem suportando uns aos outros em amor, no sentido de dar o suporte a todos que estão distantes e aqueles que estão próximos, para que possamos, com os olhos voltados para o Teu Filho amado Jesus, passar por tudo isso e continuar glorificando o Teu santo nome. Nós choramos no nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a companhia, assistência e doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Queridos, continuem firmes no propósito de manter a comunhão em oração, em leitura da palavra de Deus, com cânticos e outros afazeres em família. Não desobedeçam. Lembre-se, é como se a placa da igreja estivesse na porta da sua casa. Lembre-se que vocês estão privados de estar no templo, mas vocês são igreja. E onde quer que vocês estiverem, o Senhor está presente. Porque a palavra de Deus assim nos diz: onde estiver reunido 2 ou 3 e clamarem em nome do Senhor, Ele estará presente. Esse é o nosso objetivo, é a nossa tarefa. Vamos cumpri-la para a honra e glória do nosso Deus.